Mateus capítulo 18. Esse texto eu quero compartilhar com você. Verso 1 ao 4. Nós podemos ler de maneira responsiva esses versículos. Mateus 18, do verso 1 ao 4. Achamos, amém? Amém. Vamos ler responsivamente então. Diz assim o texto: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E dando-lhes muitos Só deixa eu... Mateus 18, de 1 a 4, certo? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Verso 3: E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém. Estamos no mês das crianças. Amanhã, como eu disse, vamos comemorar o Dia das Crianças. Mais especificamente nós, da Igreja Presbiteriana, amanhã nós vamos orar, comemorar, e exaltar a Deus, agradecer a Deus pela criança presbiteriana. Amanhã é o Dia das Crianças Presbiterianas da nossa denominação. Aproveitando então esse tempo especial, esse momento especial, essa data especial, eu quero meditar com você nessa manhã, baseado nesse texto, o tema: no que devemos ser como as crianças. No que devemos ser como as crianças. Olhando aí o contexto do texto de Mateus, os outros evangelhos também mostram mais ou menos essa ideia. Uma característica de Jesus em todos os evangelhos que nós vemos é que toda vez que ele ensina, ele procura colocar alguma história, ele procura colocar uma parábola para ilustrar verdades espirituais do seu ensino. Assim, Jesus Cristo, nos seus ensinos, ele falou sobre pássaros, ele falou sobre flores, ele falou sobre sementes, ele falou sobre semeadura e semeador, ele falou sobre crianças e tantas outras histórias, parábolas que ele contou para trazer o seu ensino espiritual. Os discípulos aí no contexto de Mateus 18, eles estavam preocupados, mas estavam preocupados mesmo. Com o quê? Para saber quem deles era o maior no reino dos céus. Não aquele discurso teológico, quem é maior, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, Algumas denominações até acabam sendo heréticas, achando que o Pai é o maior, Jesus ele está no meio, e o Espírito Santo, coitado, ele é só uma força que ajuda. Não, eles estavam preocupados em quem de nós é o maior, quem é o cabeça. E nós lemos aí no versículo 3, que Jesus então, vendo essa questão deles, ele chama uma criança para o meio. Ele não busca a criança, ele não pede para trazer uma criança. Não sabemos o tamanho daquela criança, sabemos que é criança mesmo. E ele chama aquela criança e, usando o comportamento daquela criança, ele traz um ensino espiritual. Tanto que no versículo 3 que nós lemos, diz assim: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é que é o maior no reino dos céus. Mas que qualidades humildes as crianças têm que servem como exemplo para nós, discípulos de Cristo, do passado e de hoje também. No que nós devemos ser como as crianças? E é aí que eu quero meditar com você, porque eu creio que a primeira coisa que se destaca é a sinceridade de uma criança. Quem nunca passou apertado com a sinceridade de uma criança? As crianças, por natureza infantil, elas são sinceras. Interessante que a Bíblia diz que assim devem ser os nossos atos, assim devem ser as nossas palavras. Sinceridade deve fazer parte da nossa vida como cristãos que somos. Nós precisamos ser sinceros, como as crianças. A origem da palavra sincera é muito antiga. Ela vem
no latim, e ela se originou das palavras sem cera. Ou seja, os artistas antigos, eles faziam vasos, faziam estatuetas grandes e pequenas, e no feitio dessas estátuas, desses vasos, algumas vezes rachavam o vaso, né? Dá uma quebradurinha ali, tinha algum defeito. O que eles faziam? Tapavam as rachaduras, os defeitos e até algumas quebraduras com cera para vender no mesmo preço do estava bom. Só que se a pessoa colocasse o vaso no sol quente, ou a estátua ficava no jardim no sol quente, o sol quente derretia a cera e o defeito ou a quebradura logo era mostrada. A pessoa se via enganada. Daí, quando se comprava um vaso, uma estátua de boa qualidade, sem defeito, não falsificada pela cera, não enganosa, essa estátua era sincera. Não defeituoso, não falsificado, não fingido, não enganoso. Percebe ensinos de Cristo a respeito dessas qualidades? O cristão não pode ser falsificado. O cristão não pode ser fingido. O cristão não pode ser enganador em nada. Precisa ser sincero em todos os seus atos, no falar, no agir. Não pode usar da mentira para agradar os outros ou para ganhar algum benefício e se cobrir com a cera do pecado. A respeito disso, conta-se uma história de que um pai levou sua família para almoçar fora no restaurante. Não devia ser na época de pandemia, não. Em que ali foi servido aquela comida em abundância, aquela comida até em excesso, e após o pai pagar a conta, ele quis levar o que sobrou ali para casa. Está gostoso, ele quis levar para aproveitar na janta. Então o pai chama o garçom e diz assim: olha, garçom, quem já não fez isso, né? Embrulha aí, que eu vou levar para os cachorros. Olha que o menininho dele, o filho dele, ouviu ele falar isso, o olho do menininho arregalou, e aquele filhinho gritou: oba, papai vai comprar um cachorro! Criança sincera, né? Mas a Bíblia não fala a respeito sobre isso para conosco? E olha, Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 24, ele falou que a graça de Deus é derramada sobre os cristãos sinceros. Ele abençoou assim, Efésios 6, 24 diz assim: a graça seja com todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. A graça é com todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. As crianças não somente são sinceras, mas elas confiam nos cuidados dos seus pais. Deixa eu mexer no cabelo. As crianças, elas confiam e se entregam ao cuidado de seus pais. Para as crianças, os pais são os maiores. Os pais são os melhores do mundo. Não existe ninguém para os filhos, quando são crianças, do que seus pais. Assim, elas confiam nos pais incondicionalmente. Depois vem as professoras, viu? Quando elas tomam aquele carinho, aquele afeto pelos professores. Mas é uma característica da criança se deixar nos braços e no cuidado dos seus pais. Mas a historinha conta-se que em um barco houve no mar uma tremenda tempestade, tormenta, e aquela tempestade começou a balançar o barco de um lado para o outro. Os adultos do barco, os tripulantes, ali os marinheiros, começaram a correr de um lado para o outro, se esforçando para salvar o barco e salvar suas vidas. Naquela correria de um lado para o outro, eis que eles entram em uma cabine e encontram uma criança brincando, tranquila, alegre e feliz. Quando eles chamam a criança para fora, naquela preocupação, a criança olha para eles e diz assim: calma, eu não estou com medo. Vocês também não precisam ficar com medo.
porque o meu papai é o piloto do navio. Quantas vezes as tempestades dessa vida nos angustiam, nos amedrontam, nos levam até a cometer erros na correria que nós começamos a implementar por causa da tempestade ou das tempestades. Nós confiamos verdadeiramente no nosso Pai Celestial? Realmente o nosso Pai é o piloto das nossas vidas, como Deus soberano? Assim como uma criança confia a sua vida, confia as provisões das suas necessidades nas mãos de seus pais, assim também nós devemos fazer. Mateus capítulo 6, verso 25 e o verso 32, depois você pode ler esse contexto todo. Disse Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai Celeste sabe do que você realmente precisa. Jesus Cristo, chamando aquela criança, Ele a usou como modelo para nós adultos, porque as crianças, elas são afeiçoadas a seus pais. Para uma criança, nada tem mais valor do que estar com papai e mamãe, do que estar nos braços do papai e da mamãe, do que ser beijada pelo papai e pela mamãe. Essa companhia dos pais, ela traz à criança segurança, alegria. E muitas vezes nós adultos até esquecemos como que é, né? Quem nunca brincou com uma criança dizendo: olha, fica aqui com o titio, fica aqui com a titia, deixa o papai e a mamãe ir embora, você vai ficar comigo, vai morar comigo. Quem nunca viu a cara da criança se fechar, quase chorar, se ela não já escondeu atrás do papai e da mamãe ali, e ela fala num tom sério: eu vou com o papai, eu vou com a mamãe, fico não. Nessas brincadeiras nós vemos como a criança não larga do pai, não larga da mãe. Como filhos de Deus, nós temos essa afeição, esse amor por Deus, a quem nós chamamos de Pai. Há qualquer coisa colocando entre você e o Pai Celestial, colocando um empecilho? Tem alguma coisa, porventura, diminuindo o nosso afeto ao nosso Pai Celestial? Se tem, nós precisamos cuidar disso, porque devemos ser como crianças que amam a presença do Pai, que querem a presença do Pai, e querem estar, se possível, no colo da mamãe, no colo do papai. Salmo 131. Esse amor, essa afeição a nós adultos nos é colocada, nos é exigida como mandamento e não mais como sentimento. Mateus capítulo 22, verso 37 e 38, disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. A nós adultos nos é colocado como mandamento. Quem ama verdadeiramente o Pai, procura o Pai, busca o Pai, quer estar com o Pai, se lança nos braços do Pai com confiança. Para terminar, as crianças, elas são humildes. Uma criança, mesmo sendo filha de um rei, ela brinca com a outra criança, filha da serviçal. Uma criança rica brinca com a criança pobre. Uma criança brinca feliz com a outra criança, mesmo essa outra criança sendo totalmente diferente dela, diferente na raça, diferente no sexo, diferente na forma física. Quantas crianças você vê brincando com outras crianças que porventura têm alguma deficiência e brincam na maior alegria? Alguma vez fica curiosa por que daquela diferença, mas são capazes de brincar. Toda criança, ela nasce sem preconceitos.
Nós adultos é que vamos imprimindo nela preconceitos, presunção, orgulho, materialismo exacerbado, até que ela se torne uma pessoa com preconceitos. Essa foi a principal lição de Jesus, que quis ensinar aos seus discípulos, porque existia entre eles contendas, brigas, discórdias, porque cada um queria ser o maior, cada um queria ser servido e não servir, cada um queria mandar e não obedecer. Por isso que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo encontramos a prática da humildade, uma das marcas dos servos de Deus, dos filhos de Deus. Um exemplo de humildade exigida de nós, por exemplo, 1 de Pedro capítulo 5, versos 5 e 6, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos coloque de pé, vos exalte. Quando nós humildemente dobramos os nossos joelhos, é Deus quem nos levanta com o seu amor, com a sua graça. Queridos, esse culto, lembrando das crianças e desse texto que diz como devemos olhar para as crianças como modelo para nós, busquemos ser como crianças, na sinceridade cristã, na confiança no cuidado paternal de Deus sobre as nossas vidas, no amar ao Pai Celestial em primeiro lugar, na humildade, à semelhança de Cristo Jesus, porque Ele foi verdadeiramente um filho humilde. Jesus, quando chamou aquela criança e a colocou como modelo do que devemos ser, Ele fez também uma forte declaração, que muitos parece que não se ativeram, lá no versículo 3: em verdade vos digo que, se não vos converterdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E ele ainda disse: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Uma criança que foi chamada para Jesus, e ela foi ao encontro de Jesus. No meio de muitas pessoas, ela se colocou perto de Jesus. A nossa imaginação pode até pensar nos braços de Jesus, no colo de Jesus. Se quisermos realmente o privilégio de participarmos do reino do Pai, é importante que nós sejamos como crianças. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos transforme cada vez mais em crianças na dependência do Pai. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse tempo que passamos de adoração, de louvor, de oração, de entrega de nossas vidas, nossas famílias no braço do Pai, e vamos continuar então nosso domingo, nossa vida, sempre olhando a Deus como nosso Pai, o Pai que cuida de nós. Senhor, muito obrigado, porque a Tua Palavra nos dá exemplos de como podemos acalmar nossos corações diante do Senhor. Tu és soberano? Sim, com certeza, mas o Senhor se importa conosco e nos chama para estarmos perto de Ti, ou como crianças, estarmos no Teu colo, sendo cuidados por Ti. Obrigado por essa graça, por esse amor, e tudo isso nós vemos na pessoa maravilhosa de Jesus, em tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas, através da palavra, do exemplo e do poder de Cristo Jesus em nós. Agora, encerrando esse culto a Deus, recebe nosso louvor, nossas orações e o tempo separado de adoração e meditação na Tua Palavra. E nós pedimos que a Tua graça, ó Cristo Jesus,
que teu imenso amor ao Pai, que a tua comunhão e poder ao Espírito Santo seja sobre nós, hoje, sobre nossa igreja, sempre. Amém. Amém. Que você tenha um bom domingo e que nos braços do Pai você possa continuar caminhando.